Seja muito bem-vindo, querido aluno, querida aluna, para mais uma aula da nossa Escola do Crescimento. Estamos aqui para aprofundar na Palavra de Deus, para nos apresentarmos como obreiros aprovados que sabem manejar bem as Escrituras do Senhor. Nós estamos aí no nosso segundo trimestre, estamos na matéria Restauração e nós vamos dar continuidade a um assunto hoje que, obviamente, é de extrema importância. Nós estamos nesses dias falando sobre evangelismo. E talvez você se pergunte, será que eu preciso realmente, pastor, aprender e me aprofundar sobre esse assunto? Eu não sinto que eu sou chamado para ser um evangelista. Às vezes nós pegamos de fato algumas partes das Escrituras e queremos usá-las de forma isoladas. Nós podemos ver aí realmente que o corpo de Cristo, ele tem vários membros e cada um tem a sua área de atuação. Sabemos que alguns são chamados como mestres, outros como pastores, outros como evangelistas, né? Como profetas. E aí nós queremos talvez nos esquivar de uma responsabilidade que o próprio Cristo nos deixou. Nós sabemos que Jesus, antes de ser levado aos céus, ele deixou uma incumbência. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Nós temos que ir e não somente pregar, mas ele ainda nos instrui a ensinarmos a respeito das Escrituras. Por isso nós temos que saber tanto evangelizar como também consolidar. E é para isso que você está aqui nessa escola. Então nós vamos entrar nas nossas pautas desse assunto. E eu creio que você vai aprender uma maneira bem didática nessa aula de como evangelizar. Você já se perguntou como abordar alguém? Talvez você quis numa fila de banco, talvez aguardando atendimento em um determinado lugar, ou você se sentiu inclinado a dar uma palavra de acordo com as Escrituras, alguém não sabia iniciar uma abordagem. Nós nesses dias temos vivido, como igreja dos últimos dias, um tempo de um evangelho muito raso, um evangelho que muitas vezes que não fala de um futuro que está por vir, se tratando de uma nova Jerusalém, de que Jesus voltará, mas nós estamos muitas vezes falando de que Jesus tem pensamento sim de paz a nosso respeito e que Ele está preparando para nós o futuro que nós desejamos, mas às vezes o Evangelho nos é apresentado de forma que nós achamos que esse futuro é aqui e é agora. É eu talvez obter aí a minha casa própria, ter um casamento do qual eu sonho, talvez concluir uma faculdade da qual eu iniciei e tenho passado por talvez dificuldades. Sim, nós sabemos que o Evangelho ele é completo, ele é para todos os homens e para o homem todo. Mas nós precisamos voltar à essência do Evangelho. E a evangelização, ela fala disso, ela fala do homem entender quem ele é. Fala do homem entender qual a sua essência, a sua natureza, caída, inclusive. E de saber que ainda assim existe um Salvador, do qual ele pode se entregar, ser redimido e alcançar essa salvação, esse futuro do qual nós almejamos em Cristo. Então, nós precisamos rever nesses dias, por isso o tema dessa matéria, restauração, nós precisamos ver nesses dias até mesmo a maneira da qual nós pregamos e apresentamos as boas novas para aqueles que estão ao nosso redor. Eu creio que você, assim como eu, tem um desejo muito grande de que as pessoas ao seu redor sejam salvas, de que a sua família seja salva pelo Evangelho de Cristo, de que as pessoas ao seu redor elas descubram que existe um Salvador, e que há esperança para elas, mesmo na atual situação em que se encontram. Porque o nosso Redentor vive, como diz a canção. Nós podemos crer em um amanhã, e esse amanhã virá, e ele vai ser glorioso, porque nós falamos dessa forma da volta de Jesus. Mas vamos lá, eu quero ler com você aqui a meta dessa nossa aula. Você provavelmente já deve ter tido acesso aí, através do nosso canal de comunicação, o material dessa aula, né, para que você possa ir fazendo as suas anotações pessoais. Não sei se você teve a oportunidade de imprimir esse material ou se você vai anotar em um caderno. Fique à vontade para isso. Mas a meta da nossa aula é apresentar o plano de salvação, demonstrando as verdades fundamentais que toda pessoa precisa saber para receber a vida eterna, e ensinando-a a usar a Bíblia como ferramenta para o evangelismo. Então, qual é a nossa ferramenta para evangelizarmos? A palavra de Deus. Aqui está as boas novas, né? Então, nós precisamos saber e conhecer a palavra de Deus.
E aqui nessa aula vou até pedir para que você, se puder, não somente anote, mas na primeira oportunidade que você tiver, que você sublinhe, né, alguns versículos na sua Bíblia. E quero te aconselhar algo ainda mais. Eu sei que hoje nós temos aí a nossa Bíblia, né, nos nossos celulares, nos nossos smartphones, mas eu quero pedir para que você talvez carregue uma pequena Bíblia que caiba dentro do seu carro, talvez na sua bolsa de colo, e que essa Bíblia você possa também grifar alguns versículos, né? E esses versículos dos quais nós vamos mencionar aqui, que são versículos chaves, para que você tenha uma resposta diante de toda e qualquer situação que as pessoas que estão próximas a você estão passando, né? Então nós sabemos aqui que a meta é conhecermos, né, as verdades da salvação por intermédio da palavra, mas sabemos também manusear a palavra para apresentar a salvação. Então, nós precisamos aí nos preparar para o ataque. Essa matéria, mais especificamente esse assunto, ele vai nos dotar de armas das quais nós vamos aprender a nos defender de algumas heresias, de algumas mentiras, né, que este século nos apresentou, né, que o príncipe deste século, e hoje por intermédio de pessoas, de líderes religiosos até, usam para querer anular as verdades da palavra ou talvez desviar o conteúdo dessa palavra para usar de maneira errada. Então, nós vamos ter 3 aulas, né? Essa já é a segunda a respeito deste assunto, mas vai nos equipar nessas 3 aulas para nós sabermos, de fato, lidar com situações de pessoas que às vezes vão nos apresentar uma religião mentirosa, né? A religião pura e verdadeira é nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas, assim diz a palavra do Senhor. Então nós vamos aprender a rebater contra isso, até para que essas pessoas, elas sejam salvas. São pessoas que estão na escuridão, com seus olhos vendados, né? Então nós precisamos de fato saber manejar a palavra para que essas pessoas tenham o seu entendimento aberto, para que elas possam ter a revelação das Escrituras. E nós vamos aprender isso aqui. Então vamos lá. Nós vamos aí, você vai poder acompanhar através do seu material, que nós vamos aprender através de 5 pontos como abordar uma pessoa para que ela reconheça de que ela necessita de um Salvador. Então tem uma mãozinha aí, né? É bom você guardar essa mãozinha, viu? Essa mãozinha geralmente ela nos acompanha nas nossas avaliações. E aí temos aí os 5 dedos da nossa mão. E o primeiro ponto que nós vamos tratar, vou colocar essa mão de cá para ficar dedo mindinho. O primeiro versículo, né? O primeiro ponto aí que nós vamos tratar é que todo homem é pecador. E o versículo que nós vamos respaldar essa verdade é o versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que está escrito: pois todos pecaram e não alcançam, assim, o padrão de glória de Deus. Então, uma verdade que nós, cristãos, já conhecemos, mas que nós precisamos enfatizar na hora de evangelizar. Todos estão condenados, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. É uma verdade. Às vezes nós abordamos as pessoas e começamos somente a falar de que Jesus tem um propósito na vida delas, de que quer curá-las, tudo isso é verdade. Mas às vezes as pessoas não entendem que se elas não confessarem a Jesus, como nós vamos falar aqui, elas vão permanecer numa vida destruída. Porque é o pecado que tem levado elas à ruína da qual elas têm vivido. Né? O primeiro ponto aí que nós falamos, então, que nós precisamos guardar é: todo homem é pecador. O segundo ponto é: o pecado nos separa de Deus. Então, quanto a sermos pecadores, talvez nós até entendemos essa verdade, né? Sempre mencionamos a passagem de Jesus se deparando com aquela mulher pega em adultério e usamos a expressão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então essa é uma verdade que todos nós sabemos, né? Nós sabemos que as crianças, desde que nascem, já nascem egoístas, né? Já tem um instinto de uma natureza caída, que é a natureza do próprio Adão. Mas esse segundo ponto, ele vem nos falar de um confronto que talvez não é o que gostaríamos de ouvir, mas que é necessário. Então talvez esses 2 pontos aí, eles não sejam
muito agradáveis, né, de nós mencionarmos na hora de evangelizarmos, mas é necessário apresentarmos a escuridão para que as pessoas vejam a luz das Escrituras. Então, o segundo ponto é: o pecado nos separa de Deus. E o versículo que nós vamos mencionar é de Isaías 59, versículo 1 e 2. Só beber uma aguinha aqui. O pecado nos separa de Deus, né? Ouçam. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, não é fraco de maneira nenhuma. Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Então, Deus não tem fraqueza de modo que não possa nos socorrer e nos ajudar. E Deus também não está com seus ouvidos tampados, né? Mas aqui o versículo continua dizendo: foram as suas maldades, tem uma versão que diz, foi a sua iniquidade, que os separaram de Deus. Foi por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, uma verdade que nós precisamos entender: por que muitas das nossas orações não são ouvidas e por que nem todas as pessoas recebem o socorro da parte do Senhor? Porque o pecado do qual elas cometem tem feito separação entre elas e o nosso Deus. Então é o segundo ponto que eu preciso que você guarde aí. Todo homem é pecador e todo pecado nos separa de Deus, né? O pecado nos separa de Deus. O terceiro ponto aí é: o homem não pode salvar a si mesmo. Nós sabemos que existem tantas pessoas que querem amenizar a culpa que carregam através de obras sociais. Nós sabemos que elas são fundamentais. Como eu disse aqui, a religião verdadeira é nós ajudarmos o órfão e a viúva. Mas isso não produz salvação. Nós precisamos entender que o homem, quando nós vamos estudar aí o Antigo Testamento, a gente vai ver que existiam várias leis a serem guardadas, né? Vários mandamentos, instruções, tantas coisas que o povo não podia fazer e que o homem por si só ele jamais conseguiria guardar tudo aquilo que havia sido proposto através do Pentateuco. No entanto, a própria palavra, como nós lemos em Romanos, diz que todos pecaram, ninguém guardou, né? A não ser o Filho de Deus, nós vamos chegar lá. Então aí a gente vê que o pecado, ele nos separou de Deus e agora não tem nada que eu possa fazer para que eu possa ser salvo novamente. Porque a gente precisa entender, deixa eu ver se é esse versículo que vai estar aqui. Não é isso, mas nós vamos chegar lá. Efésios 2:9 diz assim: o homem não pode salvar a si mesmo. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então essa obra não é nossa. Nós precisamos entender que existe alguém que nos salvou e que eu não preciso fazer algo para ser salvo. Porque a própria palavra vai nos instruir que se eu procurar a salvação por meu intermédio, e às vezes a gente vê muita gente dentro da igreja querendo ser salvo pelas suas obras, né? Por aquilo que faz, por aquilo que produz, querendo reconhecimento. Nisso daí, se nós não tivermos reconhecimento aqui, nós vamos ter um reconhecimento diante do Senhor, e a Bíblia fala que isso é um galardão, do qual Ele nos dará pelas nossas obras. Mas a salvação, né? O sozo de Deus, ele só vem por intermédio de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Então, quando você estiver evangelizando alguém, diga para essa pessoa: você é um pecador e o seu pecado te separou de Deus e não há nada que você possa fazer através de boas atitudes, né? 1 Coríntios 13 fala lá que ainda que eu coloque fogo no meu corpo em praça pública, se não tiver amor, de nada vai adiantar. Então existe algo que não é feito em questão de uma atitude, né? Não é eu sair por aí distribuindo cestas básicas, não é eu realizar vários bazares beneficentes, não é eu sair para fazer missão em outro país. É claro que tudo isso é muito lindo, isso é obra de quem tem o Espírito Santo de Deus. As obras testificam quem fazem parte do corpo, né? Porque é impossível ser um cristão e não ter compaixão. Mas eu preciso entender e preciso anunciar de que isso não produz salvação. E aí, vamos lá na nossa mãozinha de novo, a gente vai para o nosso quarto dedo aqui, né? O versículo que nós vamos ler é João 14:6. Cristo é o único meio de salvação. Qual que é o versículo aí? João 14:6, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Versículo de imã de geladeira, né? Todo mundo conhece esse versículo, já leu em alguma passagem, já viu talvez em uma coroa daquelas fúnebres, né? E aí tá lá uma mensagem, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes nós paramos por aí. Mas Ele não diz que Ele é um caminho. Ele não disse que por intermédio dele também. É por intermédio dele somente. Somente através de Jesus Cristo nós vamos poder nos achegar ao Pai. E essa segunda parte do versículo geralmente nós anulamos. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode se achegar a Deus Pai senão por intermédio de Jesus. Durante algum tempo nós usávamos a expressão, né, quando não conhecia Jesus, que todos os caminhos levam a Deus. E aí depois a gente entendeu que não, né? A gente entendeu que só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Mas todos os caminhos algum dia vão levar para Deus, para o juízo de Deus, para sabermos se serão condenados ou absolvidos. Mas para que haja absolvição, é necessário que seja trilhado um caminho, e esse caminho é o próprio Cristo. Então, para que haja salvação, para que nós nos acheguemos a Deus o Pai, só existe um único caminho, Jesus Cristo, o Senhor. Então nós vamos relembrar aí, todo homem é pecador, o pecado nos separa de Deus, o homem não pode se salvar por si mesmo e só existe um meio de nós sermos salvos através de Cristo Jesus. Ah, mas e agora, e se Cristo não me quiser? A palavra de Deus nos fala, né, que aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Então é só eu me achegar a Jesus? Vamos então para esse último passo aqui do nosso evangelismo? O último passo aí, que eu vou guardar através do nosso polegar, é pela fé somos salvos. João 3,16, um versículo também tão conhecido. Depois quero ler com você ainda, já que eu sei que esse versículo você já deve ter memorizado, de João 3,16. Quero ler com você Tiago 2,19. Mas João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de um modo tão expressivo, tão grandioso, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho e eu preciso crer. Somente isso. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessá-lo. Nós vamos prosseguir através de um outro versículo mostrando o que significa este crer. Mas eu quero ler antes Tiago aí 2,19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, Tiago diz. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. É porque para as Escrituras aqui no original grego, para os judeus, a palavra crer e obedecer, ela não pode ser desvinculada. Então, quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu estou dizendo, eu obedeço a Jesus Cristo, eu obedeço aos seus mandamentos, eu sigo o que as Escrituras me instruem. Então, nós vamos recapitular aí para a gente prosseguir, né? Todo homem é pecador, o pecado nos separa de Deus, o homem não pode salvar a si mesmo, Cristo é o único meio de salvação e a salvação é pela fé em Jesus, né? Os 5 pontos aí. Eu vou ler com você agora esse plano de salvação e nós vamos ler alguns versículos complementares. Então nós lemos aí os versículos, né? Romanos 3, 23, Isaías 59, 1 e 2, Efésios 2, 8 e 9, João 14, 6, João 3, 16. Mas os versículos complementares que nós temos aí para o tema todo homem é pecador. Nós vamos ler Salmo número 51, o verso 5. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, o próprio salmista já afirmava isso com toda a convicção. Eu sou pecador desde que eu nasci, né? Às vezes a gente ouve a expressão, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, eu nasci pecador, vou morrer pecador, sou sempre pecador. Calma, né? Você foi concebido em pecado, a natureza adâmica, você foi gerado nela, não vou falar que você pertencia a ela,
ou você até pertencia a ela, mas em Cristo Jesus você pode ter um novo nascimento e não ter mais uma vida de pecado, né? Mas é só para testificar que todo homem é pecador. Depois nós temos aí o pecado nos separa de Deus, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Então, salário fala de recompensa, fala de retribuição, fala de galardão, fala daquilo que você devolve ao outro como forma de pagamento, né? Mas então existe um pagamento que nós recebemos por termos uma vida de pecado, né? Que aqui vai falar de salário. Eu vou falar de uma recompensa, né? Recompensa geralmente é algo bom, mas aqui Paulo está dizendo que para aqueles que pecam, o salário é a morte. E morte significa separação. E a primeira separação que houve através do pecado lá no Jardim do Éden foi do próprio Deus, né? Então o pecado nos separa de Deus através da morte. Mas o versículo continua dizendo: mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas existe um meio do qual nós podemos ter vida, do qual nós podemos anular esse pagamento, do qual nós podemos falar: eu não quero receber essa recompensa. E o único meio é, você já sabe, né? O homem não pode salvar a si mesmo. O versículo nós vamos ler também em Romanos capítulo 11, versículo 6. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Então graça significa favor que eu não mereço, ou favor que somente Jesus merecia, ou mereceu, né? Então, não é pelas minhas obras, porque a partir do momento que eu faço algo e eu sou recompensado, aquilo deixa de ser pela graça. E é pela graça que nós somos salvos. Isso não é mérito nosso, isso é dom de Deus, diz as Escrituras. Depois o outro ponto aí é: Cristo é o único meio de salvação. O versículo que nós vamos ler é o versículo de Atos, capítulo 4, versículo 2. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Não há outro, definitivamente. Nós podemos aí talvez ler expressões, né, como pede à mãe que o filho ouve, o filho dá. A gente pode ver aí tantas outras religiões demonstrando um caminho, talvez para nós sermos aprovados numa outra vida, em uma outra encarnação, e às vezes somos ludibriados com essas coisas, queremos colocar nossa esperança nisso, mas é algo tão mais simples e mais fácil, é pela graça. Não estou querendo, através dessa expressão simples, banalizar a graça, porque ela é graça para mim, mas ela foi algo muito doloroso para o meu Senhor, né? Ele pagou um preço de sangue ali naquela cruz, mas eu, sendo pecador, é a graça. Porque eu só preciso crer, eu só preciso obedecer às Escrituras das quais aquele que me comprou por seu sangue me instruiu, né, a ter um estilo de vida. Então eu preciso obedecer. Então não é por aquilo que eu tenho que fazer. A gente vai ver aí, hoje a gente, pelo menos não no nosso país, a gente não vê pessoas com esse comportamento, né, não na sociedade atual, mas pessoas que se ajoelhavam no milho, pessoas que, apesar que às vezes a gente vê ainda aqui próximo da nossa cidade, algumas pessoas cumprindo aí, né, votos que fizeram e que a Bíblia vai chamar de voto de tolo, né, para conseguirem alcançar uma determinada bênção. E isso é muito ruim de se ver, porque tudo que Jesus ele deseja é que nós nos rendamos a Ele e o confessamos, né, criamos de todo o coração e recebamos a sua graça. Então, não é pelo nosso intermédio, mas que isso também não te impeça de realizar boas obras, né? Porque, como eu falei, as boas obras elas testificam a salvação daqueles que são separados para o louvor da glória de Deus. Aí o outro ponto é: pela fé em Cristo somos salvos. Quero ler mais uma vez Romanos. Romanos é um dos livros que mais vai falar sobre a justiça de Deus. Paulo escreveu com muita propriedade, obviamente através do Espírito de Deus, aos romanos a respeito deste assunto. Então, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Olha que coisa maravilhosa. Se nós confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor e que o próprio Deus o ressuscitou de dentre os mortos, se nós crermos no nosso coração, nós somos salvos. Olha quanta generosidade de Deus Pai de dar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Você já parou para pensar o quanto é algo até escandaloso aos nossos olhos e até mesmo aos nossos sentimentos, né? Eu falo os nossos sentimentos porque eu me coloco no lugar de um pai. Você aí que tem filho, se coloque também, imagine isso. Imagina se você teria coragem de ligar a TV, descobrir que uma pessoa cometeu uma atrocidade, uma pessoa talvez um delinquente molestou uma criança, sacrificou uma criança talvez a ídolos, talvez abusou de uma determinada pessoa. Pense em algo assim que escandalize você. E de repente você olha para o seu lado e vê a sua criança, talvez, sabemos que todo homem é pecador, mas talvez ainda ingênua, né? Talvez pecando sem consciência do que está fazendo. Você teria coragem de pegar o seu filho e entregar para ser morto no lugar dessa pessoa da qual você viu que cometeu uma atrocidade tão terrível? Eu acho que não, né? Nós não faremos isso, até porque seria justiça própria. Mas eu acho que nosso coração, ele estremece de imaginarmos que Deus Pai fez isso. Ele fez isso por amor a nós. Ele decidiu não viver longe de nós e por isso Ele deu o seu Filho. E aqui está falando que se eu crer que Ele fez isso e que Ele ainda ressuscitou esse Filho, deixando de ser unigênito para ser primogênito do meio dos mortos, crendo e confessando com a minha boca, eu sou salvo. Por isso eu usei a expressão simples assim, né? Mas vamos continuar a nossa aula. Essa é uma aula tão boa, né? Não tem como a gente não se ver envolvido com muita satisfação, muita alegria de saber que Jesus nos alcançou um dia com esse evangelho, né? Mas vamos continuar. Proclamando, um evangelho completo. Por que um evangelho completo? O evangelho é para todos os homens e para o homem todo. O Senhor, ele decidiu nos salvar por completo. A palavra de Deus diz que nós devemos permanecer com os nossos corpos guardados, com a nossa alma guardada, o nosso espírito, até que Ele venha nos buscar. Nós somos um ser tripartido, como nós estudamos aqui também nessa matéria. Somos corpo, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. E o Senhor, Ele não desejou salvar somente o nosso espírito, mas Ele desejou salvar o nosso espírito da condenação eterna, decidiu restaurar a nossa alma e também salvar o nosso corpo. Por isso que na palavra de Deus, quando você vai ler, dependendo da linguagem que você está meditando, você vai ver Jesus em alguns momentos dizendo, né, na Escritura, aqui na passagem que você está lendo, a tua fé te salvou. Em outras, a tua fé te curou. A expressão ali é sozo e quer dizer, Ele te alcançou com uma salvação completa. Então nós queremos agora falar desse evangelho completo, esse evangelho que vai salvar o homem por inteiro. Né? Se é ferida na sua alma, se é algum medo, ele tem cura para isso. Se é uma enfermidade física, Ele tem cura para isso. Né? Se você está com seu espírito abatido, Ele te levanta. E as Escrituras também, elas nos respaldam nesse aspecto. É por isso que eu pedi para você ir depois marcando os versículos aí na sua Bíblia, para que você possa ter resposta, né? Ser o obreiro que maneja bem a palavra de Deus e que tem um versículo na ponta da língua, ou talvez ali, né, passando as páginas da sua Bíblia para encontrar aquilo que a Escritura diz a respeito de uma determinada situação. Então vamos lá. O evangelho completo, direitos exclusivos daqueles que estão em Cristo Jesus. Então agora nós já vamos falar de um evangelho para aqueles que já entenderam os 5 passos, né? Que já entendeu os 4 passos e no último passo aqui ele entregou a vida dele para Jesus e o sozo de Deus o alcançou. Então vamos lá. Situação de enfermidade. Tem vários versículos aí também, está aí no seu material, mas o versículo que eu quero ler é o versículo de Isaías 53.
Eu acho que o versículo, né, que quando nós encontramos com alguma enfermidade, nós mais confessamos. É linda essa passagem, né? Que diz aqui, Isaías 53, seu material aí está falando que é do 4 ao 5, mas eu quero ler a partir do versículo 3, que diz assim: Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Eu estou lendo uma versão agora da NVT. Irmãos, eu me emociono muito com essa passagem, porque é um homem que conhece o sofrimento mais profundo. Está falando do nosso Cristo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido, guarda isso. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então você tem cura em Deus. O sozo de Deus traz cura sobre o seu corpo físico. Se você está com alguma enfermidade, confesse essa palavra nessa hora. Você é curado por intermédio das chagas que Jesus sofreu ali naquela cruz. Né? Jesus padeceu o sofrimento que ele passou na cruz. Como diz aqui, aqueles que o olhavam achavam que ele estava sofrendo porque Deus havia decidido pesar a mão sobre ele, mas era por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, se ele se fez pecador no nosso lugar, então a morte foi lançada sobre ele, então há vida sobre mim. Se a enfermidade estava sobre ele, então existe cura sobre mim. Amém? Vamos prosseguir. Bênção sobre a família. Atos 16, 31. É uma passagem que Paulo e Silas estão presos e de repente há um terremoto e a cela se abre, né? E aí o carcereiro, assim, muito desesperado com aquela situação, não conhecendo o Deus de amor que nós conhecemos, que apresenta o sozo, né? Ele está ali prestes a tirar a própria vida e Paulo fala para ele, eles falam para ele, não faça isso. E ele fala, mas o que eu preciso fazer e tal? Inicia-se um diálogo e ali surge essa promessa. E diz assim, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Nós conhecemos mais essa versão. Mas não existe bênção maior para uma família do que pertencer ao Senhor, do que ser alcançado e salvo pelo Senhor. Não sei se você pode falar um amém aí, né? Creia nessa verdade, sua família, sua casa vai ser salva. Amém. Depois nós temos libertação, João 8,32. Um versículo bastante conhecido, né? Então conhecerão a verdade os libertará. Lembra do versículo que nós lemos de Jesus falando que ele é o caminho, ele é a verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o verbo que são as escrituras, né? Nós somos libertos, né? As escamas caem dos nossos olhos e nós começamos a ver o mundo espiritual de uma outra forma, né? E parece que as algemas são despedaçadas, a gente passa a ter uma outra vida, porque nós estamos em Cristo Jesus e já não há mais condenação para nós. Alívio para a alma angustiada. A Bíblia fala do dia mau. A Bíblia fala que às vezes as más notícias elas tentam vir ao nosso encontro. A gente vai ver que vários homens de Deus passaram por momentos ruins, momentos difíceis. Né? O próprio salmista falava, porque está abatido a homem alma, porque tanta angústia há dentro de mim. Ele começa a questionar, mas depois ele encontra em Deus esse socorro. Mas eu quero ler com você uma passagem de Mateus 11, 28, um versículo também tão conhecido, que Jesus ele faz um convite a nós. Ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tem uma versão que diz descanso para as vossas almas, né? Não esquece disso. Às vezes a gente tem tantos anos de conversão, tem uma caminhada já longa com Jesus e quando nos apegamos abatidos, nós procuramos tantas coisas, tantos lugares, tantas pessoas, sendo que o nosso socorro está tão presente. Jesus continua nos convidando. Venha a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados, porque encontrarão alívio para as vossas almas. Deus põe fim à solidão humana. Como eu gosto, né? Eu coloquei o versículo aqui de Isaías 49, 15, mas eu gosto muito de um salmo que diz que o Senhor faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos e que o solitário habite em família, né? Deus, Ele nos convida a vivermos em família. Ele não só nos oferece essa família que é o corpo de Cristo, a comunidade da qual nós nos reunimos, mas Ele nos dá uma esposa, nos dá filhos, porque o Senhor é um Deus que gosta de família. No entanto, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aí Isaías fala um versículo tão lindo que diz assim, afirmando a respeito, né, do cuidado de Deus para conosco. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. O Senhor nunca vai se esquecer de você. Tenha essa convicção. Ele é o seu Pai e Ele tem zelado pela sua vida. Vencendo o medo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Mais um salmo aqui de encorajamento, podemos mencionar aqui. Vencendo o medo. Se o Senhor, Ele é a minha salvação, eu não preciso ter medo. Não sei qual situação você está passando hoje, mas confesse isso. O Senhor é a minha salvação. Ele é o meu rochedo, Ele é o meu lugar de esconderijo e Ele é inabalável. Parou para pensar nisso? Talvez você, não sei se você tem algum medo, algum trauma, e existem situações que a gente pensa como nós poderíamos nos livrar, né, se nos deparássemos com uma catástrofe, alguma coisa assim, e o Senhor, Ele é a resposta em toda e qualquer situação. E quando eu falo que Deus, Ele é inabalável, Ele é a rocha eterna, o firme fundamento, é porque o que eu quero te dizer é que se você se esconder nele, se Ele é inabalável, se Ele não se move, se Ele não sai do lugar e você está escondido nele, tudo que vier ao seu encontro vai vir sobre Ele. Vai vir de encontro primeiramente ao Senhor e você não será atingido, porque esse lugar seguro, né? Seguro e secreto, esse lugar, essa rocha da qual nós nos escondemos, ela não se abala com nada. Tudo vai passar, tudo. Mas as Escrituras, o nosso Deus permanecerá para sempre. Então que o Senhor seja sempre o seu escudo, seja sempre a sua proteção. Passando pelo sofrimento. Um versículo também tão conhecido, né, de um salmo, Salmo 23, que inicia dizendo que o Senhor é o meu pastor. E no verso 4 diz assim, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Eu não preciso ter medo, o Senhor está sempre comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não há o que temer. Problemas financeiros, Provérbios 10, 22. Provérbios, um livro excelente para estudarmos também a respeito desse assunto, viu? No caso aqui, problemas financeiros, né? A bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Então o Senhor, através da sua bênção, Ele enriquece. E tem tantas pessoas que às vezes conseguem riqueza através do seu próprio braço, através da sua própria força, né? Mas aí depois acaba perdendo a saúde, perdendo a paz. E o Senhor aqui nas Escrituras, Ele diz que a bênção dEle, ela nos prospera e ela não traz angústia. Então nós precisamos aprender até como prosperar. E precisamos entender que a prosperidade que vale a pena é a prosperidade que vem do Senhor. Acusação pelo pecado. Talvez o diabo ele quer ir te acusar de tantas coisas que você já cometeu, você já fez, e você vai se apegar a essa palavra de 1 João, né? A epístola do apóstolo João aí, a primeira, no 1º capítulo, versículo 9. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos justificar de toda injustiça. Você confessou o seu pecado? Você abandonou o seu pecado?
então Ele já te justificou através do seu sacrifício lá na cruz. Já não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. A nossa aula se encerra aqui, mas eu quero ler rapidamente com você as lições, né? São só 3 questões aí, das quais nós vamos, ao responder, demonstrar para nós mesmos se estamos aptos, né, a evangelizarmos e a sairmos bem também na avaliação que depois você vai ter que passar. A primeira questão aí é: prepare a sua Bíblia com todos os textos para evangelismo sugeridos nesse estudo. É o que eu já disse para você, né? Marcando-os usando o método aprendido. Se precisar, peça ajuda ao seu professor. Qualquer coisa, só chamar. Então essa primeira é mais uma instrução. Segunda questão. Cite as 5 verdades fundamentais que demonstram o plano de salvação, relacionando cada uma delas ao texto bíblico correspondente. Muito fácil, né? Lembra da mãozinha lá que eu falei? Então começa aí do primeiro dedo, conclui e vai colocando os versículos dos quais nós mencionamos que respalda a obra da salvação, né? A maneira correta de evangelizarmos. E a terceira questão é: explique o que significa proclamarmos o evangelho completo, que é essa última parte da qual nós falamos, né? O sozo de Deus. Nós anunciarmos o que a palavra de Deus tem para todo o homem e para todos os homens. O que ela tem em cada parâmetro da nossa vida. Seja qual for, a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Então aí você vai responder, né, com as suas palavras, o que significa esse evangelho completo. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te instrua a toda a verdade, que a preciosa graça de Jesus possa ser cada dia mais manifesta sobre a sua vida e que essas verdades bíblicas elas possam estar impregnadas no seu íntimo. Que não seja simplesmente mais uma aula, mas que seja um aprendizado a ser levado para toda a vida. Eu ouvi essa semana uma expressão e quero encerrar compartilhando com você, que ter conhecimento é saber que o tomate ele é uma fruta. Ter sabedoria é entender que o tomate não deve ser colocado numa salada de frutas. Então, não basta você ter conhecimento, mas você precisa ter sabedoria. Conhecimento da palavra para saber aonde estão os versículos, mas sabedoria para saber aplicá-los sobre toda e qualquer situação. Que o Senhor te abençoe.